Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho perguntou aos discípulos: Quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam: Alguns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que és um dos profetas. Então ele perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: Tu és o Messias. Jesus proibiu-lhes severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem deveria sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isso abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: Vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Então chamou a multidão com seus discípulos e disse: Se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la. Mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho vai salvá-la. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bom dia a todos, queridos irmãos e irmãs, nesta manhã de domingo. O tema do Evangelho é a fé e a cruz. Já na segunda leitura, São Paulo vai dizer: se a fé não se traduz em obras, por si só está morta. Assim devemos avaliar a nossa fé. Ela está viva, está morta, ela precisa de mais vivacidade, precisa de intensidade. Como é que nós iremos intensificar a nossa fé? A fé se intensifica aos pés de Jesus, se colocando diante do Senhor. É Ele a fonte da fé. E ela vai se tornar visível, grandiosa, agrada a Deus quando ela é praticada. São Paulo diz: Tu tens a fé e eu tenho a prática. Tu mostra-me a tua fé sem as obras, que eu te mostrarei a minha fé pelas obras. A Maria Teresa de Calcutá foi alguém que soube colocar em prática aquilo que ela acreditava, cuidando das pessoas enfermas, dos marginalizados e dos pobres. Então nós temos campo de ação, no lugar de praticar. Deixe Jesus dizer aonde Ele quer a prática da sua fé. Talvez seja dentro do seu próprio coração, dentro da sua própria casa, mas é o Senhor que mostra onde devemos frutificar, transformar a fé em obras. No Evangelho nós vamos ver Jesus perguntando o que se diz a respeito do próprio Senhor Jesus Cristo. Depois Jesus faz uma pergunta direta, pessoal. Os discípulos vão responder quem é Jesus. A resposta de Pedro é resposta de fé. E Jesus vai dizer que aquele que crê que Jesus é o Senhor, é o Messias, é o nosso Deus amado, precisa renunciar a si mesmo, tomar a sua cruz e segui-lo. Não rejeite a sua cruz. Jesus, por amor a nós, carregou a cruz até o fim, deu a vida para nos salvar. A sua cruz é a sua salvação. Mas nós iremos carregar a cruz à medida que a nossa fé for coerente e se carrega a cruz por amor a Deus. Que o Senhor possa derramar amor no nosso coração, que possa aumentar a nossa fé para não rejeitarmos o caminho da cruz. Qual é a sua cruz nesse momento? O que você está fazendo com a sua cruz? Abraçando, carregando por amor, carregando por obrigação? Ou você está
rejeitando a sua cruz. Não rejeite a sua cruz. Ela é a ponte que te leva ao céu. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.